E eu já chamo para conversar com a gente o professor de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Professor, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Professor, grande destaque aí do noticiário internacional hoje é o 7º dia de conflito entre Israel e o Irã. E o presidente americano, Donald Trump, entre seus avanços e seus recuos, hoje anunciou que vai esperar 2 semanas, vai decidir dentro de 2 semanas se ataca ou não o Irã, se os Estados Unidos vão se envolver diretamente nesse conflito ou não. Donald Trump estaria ganhando tempo, na sua opinião, professor? Mauro, isso já é parte do modus operandi do Trump, né? Ele costuma falar que ele vai decidir se sim ou não em a couple of weeks, né? É a expressão que ele usa, né? A gente traduz para até 2 semanas. Ele já fez isso antes, ele já fez isso com a questão das tarifas, ele usou a mesma expressão para a guerra na Ucrânia, depois de dizer que ia resolver em 24 horas, depois se ele ou não impor tarifas em a couple of weeks. Ele é o jeito dele e continua com essa ambiguidade estratégica. Os Estados Unidos, é claro, já estão atuando diretamente nessa guerra, mas ainda defensivamente, né? Fornecendo defesa antiaérea para Israel, inclusive com seus navios posicionados na região. O USS Carl Vinson, ele está posicionado ali no Bahrein. Ele tem uma escolta de cruzadores de mísseis, de destroyer, de submarino nuclear, e já se aproxima ali para o Golfo Pérsico o USS Nimitz, que é outro porta-aviões que estava na região da Ásia-Pacífico. Então, os Estados Unidos estão deslocando um grande poderio bélico para aquela região. Cada um desses porta-aviões pode transportar de 80 a 90 caças, geralmente são F-35, mas também F-22. Os Estados Unidos estavam com 34 mil soldados na região, hoje estão com 40 mil. Já disseram para o Irã que se as suas bases forem atacadas, como o Irã havia prometido antes de ser bombardeado, os Estados Unidos irão revidar. Então, a grande questão agora, Mauro, é se os Estados Unidos vão partir para a ofensiva, junto com Israel. E aí tem vários apoiadores desse movimento MAGA. Até o Steve Bannon, que foi estrategista do Trump e que hoje é um aliado, disse que os Estados Unidos não devem entrar nessa guerra. O ex-vice-presidente do Trump, o Mike Pence, está favorável ao ataque, lembrando que os dois romperam, mas o atual vice-presidente, J.D. Vance, é muito mais isolacionista. Esse movimento do gabinete do Trump é de isolacionismo. Eles lembram muito, Mauro, eu vou finalizar com isso, lembram muito a intervenção dos Estados Unidos no Iraque em 2003, que foi desastrosa, gastou 2 trilhões de dólares, mais de 4 mil americanos morreram naquela intervenção, e no final das contas o Iraque apenas se tornou um país xiita, alinhado com o Irã, antes era sunita com Saddam Hussein. Além de tudo, é um país que, depois da queda de Saddam Hussein, o Estado Islâmico se desenvolveu muito na região, o Oriente Médio ficou muito mais perigoso. Eles também lembram, é claro, do Afeganistão, onde ficaram por 20 anos, e aí saíram e o Talibã voltou ao poder. Então, o Trump vivia prometendo que não faria uma intervenção militar, criticou muito a intervenção no Iraque, mas agora parece animado para partir para a ofensiva juntamente com Israel, embora esteja adiando, porque amanhã haverá uma negociação, inclusive em Genebra, dos ministros das relações exteriores da Alemanha, da França, do Reino Unido, e inclusive do Irã, Mauro. Pois é, aí tem vários aspectos que a gente precisa considerar. Primeiro, como você falou, tem uma divisão dentro do próprio Partido Republicano, considerando que foi promessa de campanha de Donald Trump não se envolver em conflitos. Eles falavam assim, para que a gente vai gastar dinheiro se metendo em conflitos de países que a maior parte da nossa população não sabe nem o nome. Em segundo lugar, tem essa questão da Europa, que até agora também ficou completamente apartada de qualquer negociação, de qualquer tipo ali de participação, de intervenção diplomática nesse conflito. O senhor acredita que ainda é possível uma saída negociada e quais seriam as condições para o final desse conflito? A saída negociada aqui seria uma capitulação do Irã. O Irã, isso já foi exigido pelo Trump, inclusive.
esses países, né, você citou os países da Europa, o Friedrich Merz, da Alemanha, disse que Israel está fazendo o trabalho sujo para a Europa, porque esses mísseis que o Irã produziu alcançariam a Alemanha. Então, a questão é essa: o Irã é visto como um país não confiável. Em 2002, o Irã tinha um programa nuclear clandestino, inclusive naquelas instalações de Fordow, que alegadamente estão a 90 metros de profundidade, debaixo de uma montanha, ou seja, longe das bombas que Israel possui, o GBU-28 e GBU-72, que penetram 30 metros antes de explodir, distantes até da GBU-57, que os Estados Unidos possuem, que teriam que ser lançadas por um bombardeiro, o B-2 Spirit, que Israel não tem bombardeiros pesados como esse. É uma bomba de 13.600 quilos, e ela penetra 61 metros antes de explodir. Teriam que ser lançadas algumas dessas bombas ali. Haveria, inclusive, vazamento de radiação, muito provavelmente. Agora, veja só, esses países não confiam no Irã. Em 2002, com aquele programa nuclear que o Irã tinha, o Irã recebeu sanções, inclusive, da Rússia e da China, que hoje são seus aliados. E aí, depois que o Obama fez aquele acordo em 2015, o acordo impunha as vistorias mais severas na história da Agência Internacional de Energia Atômica ao Irã. Mas o Trump saiu do acordo. Ele saiu alegando que o Irã não era confiável, que o Irã tinha um programa de mísseis clandestino. De fato, o Irã fez muitos mísseis, se transformou numa potência autoproclamada de mísseis. Mas aí, tanto Trump quanto Biden passaram muito tempo tentando renegociar esse acordo nuclear com o Irã. O Biden tentou durante todo o mandato, o Trump tentou durante 5 rodadas, ia para a 6ª rodada no domingo passado. O Irã não compareceu, dizendo que os Estados Unidos não eram confiáveis porque sabiam do ataque iminente de Israel e continuavam negociando o acordo. E agora os Estados Unidos do Trump estão exigindo uma capitulação do Irã, ou seja, o fim completo do programa nuclear e provavelmente também uma redução do programa de mísseis, o que o Ali Khamenei, o ayatollah do Irã, já disse que não vai concordar, não concordou antes nas negociações e não está concordando agora. Eu vou só finalizar dizendo que o que pode ser decisivo nesse momento é a realidade do terreno. O Irã deve ter ainda em torno de 1.200 mísseis balísticos com alcance suficiente para atingir Israel, ou seja, de 1.300 a 2.000 quilômetros, que é a distância das principais cidades entre os dois países em linha reta. E Israel tem defesa antiaérea para mais 10 dias, mas ele pode receber mais defesa antiaérea dos Estados Unidos. O que provavelmente vai acabar antes serão os mísseis do Irã, mas até eles acabarem, eles ainda vão fazer muito estrago em Israel, porque 10% deles devem continuar caindo sobre Israel. Então, se nós estamos falando de 1.000 mísseis, pelo menos 100 ainda devem cair sobre Israel, Mauro. Professor, você mencionou, né, que a condição seria o Irã capitular, desistir de seu programa nuclear, reduzir seu programa de mísseis também. Para Israel, isso é suficiente? Ou para Israel, a queda do regime iraniano, da teocracia iraniana, é que seria o grande objetivo? Eu acho que a grande pergunta aqui, Mauro, é para o Netanyahu, porque tem uma diferença entre o Estado de Israel e o governo de Netanyahu, né? O governo de Netanyahu, por exemplo, 70% da população de Israel seria favorável que a guerra, né, contra o Hamas, a guerra em Gaza, acabasse agora com a devolução dos reféns. Tem pesquisas da The Wall Street Journal mostrando isso. Agora, o gabinete do Netanyahu não apoia isso. Ele tem lá os ministros dele que o mantêm no poder, é um sistema parlamentarista, né? São 120 cadeiras na Câmara, ainda por cima é unicameral, não tem um Senado, é a Câmara que indica o primeiro-ministro, não tem Constituição, então ele dividiria poder com a Suprema Corte, que ele vinha tentando reduzir poder. E isso levou a protestos, inclusive, de pessoas aposentadas das Forças Armadas, da Força Aérea, que é muito respeitada dentro de Israel, justamente por causa da Guerra dos 6 Dias e de outras intervenções aéreas de Israel. Então, ele tem esses ministros, o Itamar Ben-Gvir, o Bezalel Smotrich, esses dois, inclusive, têm mandados de prisão contra eles do Tribunal Penal Internacional, e tem ainda o Gideon Saar, os três juntos têm 17 cadeiras que mantêm uma maioria do Netanyahu de sustentação desse governo. Um pouco antes de atacar o Irã, o Netanyahu sofreu quase uma derrota. Ele conseguiu se manter no poder por 61 votos
dos 120 do parlamento. Foi ali que ele se estabilizou e, no momento seguinte, foi para o ataque contra o Irã. Então, veja, 70% da população de Israel seria favorável a acabar com a guerra em Gaza agora, mas a maior parte da população de Israel é contra o programa nuclear do Irã. E nós vemos isso muito claramente, porque os opositores do Netanyahu também apoiam essa intervenção. Inclusive, o Lapid, o líder da oposição, apoia a intervenção para acabar com o programa nuclear do Irã. Não há protestos dentro do parlamento contra isso. Toda a questão é a seguinte: o Netanyahu colocou como objetivo militar para Israel o fim da infraestrutura nuclear para fins militares do Irã, e ele colocou como um bônus, como algo que pode acontecer, a queda do Khamenei, que está com 86 anos, fez 86 agora em abril, não tem um sucessor. O Mojtaba Khamenei, que é o filho dele, não seria um sucessor aceitável para muitos, porque o regime dos ayatollahs se sobrepôs à monarquia que existia no Irã até 1979, então passar o poder de pai para filho poderia não ser bem visto. O problema todo é esse: quem ficaria no lugar do Khamenei? Provavelmente seria a Guarda Revolucionária Islâmica, e aí o Irã se tornaria uma ditadura militar, não uma ditadura teocrática militar, poderia inclusive ser mais agressivo contra Israel, contra os Estados Unidos e outros atores. Nós já vimos esse filme antes, quando os Estados Unidos derrubaram Saddam Hussein, o Iraque não se tornou um país automaticamente alinhado, pelo contrário, se tornou um país que faz parte daquele arco de ataque do Irã a Israel. Então, o Iraque depois passava pela Síria antes da queda do Bashar al-Assad, o Líbano e Israel, o arco terrestre de ataque. Nós vimos esse filme também no Afeganistão, né? O Talibã ficou fora do poder durante 20 anos, voltou ao poder, voltou a oprimir as mulheres não podem falar na rua no Afeganistão, não podem trabalhar, não podem estudar, é o mesmo regime que estava lá antes da guerra. Isso levou a um gasto imenso, levou a muitas mortes e, no final das contas, não teve a mudança política que os Estados Unidos queriam. E no caso do Irã, provavelmente também acontecerá isso. Dificilmente a população do Irã, embora não aprove esse regime, 81% da população é contra o regime, só tem 15% de apoio, a população também não apoia Israel, então, e muito menos o Netanyahu. Então é muito complexo o dia seguinte de qualquer intervenção naquela região, Mauro. Professor, muito obrigado por nos ajudar a analisar esse contexto todo lá no Oriente Médio. Obrigado por participar com a gente aqui no All News. Volte sempre. Um ótimo final de quinta-feira, de feriado. Até uma próxima. Foi um prazer. Até logo. Muito obrigado. E a gente chama agora para compor a nossa bancada o nosso companheiro, colunista do UOL, Ricardo Couto, e também a antropóloga, pesquisadora da Faculdade Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Isabela Calil. Já estão aqui com a gente no telão. Couto, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Isabela. Pô, que bela lição nós tivemos agora sobre o Oriente Médio, aí, professor. Né? Exatamente. Eu queria fazer pergunta para ele, você não deixou, ele foi embora. Poxa, Couto, ele estava com horário, viu? Tem notícias aqui de passar um bastidor aqui para você. Ele estava com o horário super apertado. Eu quis aproveitar os 15 minutos que a gente tinha à disposição com ele. Isabela, tudo bem? Eu falei com ele antes e ele falou que ele ia para uma outra televisão. Ele virou artista agora. Mas é que quando é qualificado do jeito que ele é, todo mundo quer ter uma palhinha dele ali. Isabela, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Boa tarde, Couto. Um prazer estar aqui com vocês. Mas eu quero dizer que eu troquei um professor super qualificado por uma bancada extremamente qualificada também com vocês dois aqui. E olha, eu queria aproveitar e propor aqui uma reflexão. A gente falou, né, com o professor Vitélio. A gente falou sobre o Trump, sobre o papel da Europa, sobre as questões do Oriente Médio, Netanyahu. Hoje a gente teve também o presidente da China, o Xi Jinping, conversando com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e eles pedindo aí, dando uma declaração, pedindo que esse conflito seja resolvido de forma diplomática. Mas a reflexão que eu queria é a seguinte: falta uma grande liderança mundial, não falta? Quem que hoje teria essa autoridade, teria esse potencial
para botar a bola no chão, acalmar os ânimos e terminar aí, nós temos guerra em Gaza, nós temos guerra no Irã, nós temos guerra na Ucrânia. Parece faltar uma coordenação mundial para acalmar um pouco os ânimos, esfriar um pouco os ânimos. Isabela. Mauro, tem uma questão aí que eu acho que é a seguinte: a gente saiu de um mundo, de um contexto, né, que principalmente no pós-Segunda Guerra, foi criando mecanismos, instituições, formas, né, e protocolos para não proliferação de, enfim, armas nucleares, guerras, conflitos e para tentativa de criar uma cultura de paz. E o que acaba acontecendo é que, de uma certa forma, os Estados Unidos acabou ocupando esse papel, ainda que a gente possa fazer muitas críticas à forma e o quanto, inclusive, os Estados Unidos acabou se tornando uma potência, inclusive, em razão da Segunda Guerra, né? Aproveitando, digamos assim, a Segunda Guerra. Mas, no final das contas, mesmo os Estados Unidos sendo um contexto, um lugar de produção também de armas, né, e lucrativamente lucrando com isso, o que acontece é que nos Estados Unidos você teve ali, inclusive a sede da ONU e a tentativa de criar essa cultura de paz, digamos assim, ainda que ela fosse relativa. E o que acontece? O sistema ONU, ele começa a dar sinais, digamos, de esgotamento, principalmente quando os Estados Unidos começam a não concordar, por exemplo, com determinados acordos relacionados a mudanças climáticas, né, relacionados ao clima. Isso vai acontecendo porque contraria o interesse dos Estados Unidos. E hoje, enfim, o que eu vou dizer não é que exatamente estou achando que os Estados Unidos seja o país perfeito para isso ou que tenha alguma superioridade moral. Mas por diferentes razões econômicas, bélicas, geopolíticas, o fato da gente ter hoje o Trump com nenhum apreço ao multilateralismo, né, chegou até a anunciar a saída da Organização Mundial de Saúde, mostra que, e esse lugar do Trump de, digamos, muito imprevisível, né? E fazendo as coisas aparentemente não de uma lógica, de uma racionalidade, de uma política, mas algo muito pessoal e coisas sem sentido, etc. Isso coloca o mundo inteiro em risco, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para se dizer. Isso não significa de forma alguma que eu estou dizendo que a democracia nos Estados Unidos é o ideal ou que Estados Unidos tem alguma superioridade em relação ao mundo, mas, historicamente, Estados Unidos ocupou esse lugar e hoje já não ocupa mais. E a gente tem uma pessoa que está no poder, que é o Trump, que, enfim, está tendendo cada vez mais para formular, para criar um Estado cada vez mais autoritário e antidemocrático, com prisão de juízes, prisão de jornalista. Enfim, ninguém pode fazer críticas. Para entrar nos Estados Unidos, você tem que ter rede social. Se não tiver rede social, você pode ser banido. Se tiver rede social e falar alguma coisa que o governo não concorda, você não vai entrar. Enfim, então eu acho que, infelizmente, é muito complexo o tema, mas o lugar dos Estados Unidos e esse declínio, né, essa erosão da democracia nos Estados Unidos, afeta o mundo inteiro. Coach, eu queria te ouvir também. Eu lembro que um tempo atrás a Europa tinha a figura da Angela Merkel, né, a chanceler alemã. A Merkel tinha um diálogo um pouco melhor com Vladimir Putin, até porque a Merkel morou, né, na Alemanha Oriental. Enfim, e tinha toda uma ascendência, né? A Merkel tinha uma ascendência ali em todo o bloco europeu. Faz falta uma figura como ela? Com certeza, Mauro. Sabe que, por coincidência, não faz muito tempo eu escrevi uma coluna de domingo no UOL tratando exatamente disso. Como faz falta uma liderança mundial. Naquela época, quando eu escrevi, ainda tinha uma liderança mundial, só uma, que era o Papa Francisco, que morreu recentemente, né? E eu não vejo ninguém no mundo hoje que possa ocupar o lugar dele. A Merkel realmente foi importante. Nós tivemos muitas lideranças importantes. O próprio Obama foi uma liderança mundial importante. Agora o Trump está avacalhando com os Estados Unidos e eu sinto falta de referências no mundo, em todos os setores, tanto na política, como na igreja, como empresários, sindicatos. Parece que o mundo está carente de lideranças e de novas ideias, sabe? Parece que o mundo deu uma envelhecida e não renovou as lideranças, né? Isso a gente sente muito aqui no Brasil também, né? Então eu acho que esse ponto que você levantou é bem interessante, isso é um fato.
quem é que pode ajudar a devolver a paz ao mundo, que está cada vez mais conflituoso, né? No caso do Trump, eu não entendi uma coisa que eu ia perguntar para o professor: por que ele resolveu esperar 2 semanas agora? Porque até ontem era iminente o ataque, que ele anunciou que nas próximas horas e tal, né? O que aconteceu para ele mudar de ideia, né? Porque ele muda de ideia toda hora. O que eu me pergunto, Mauro, aí eu queria a ajuda da Isabela também, para entender qual é o objetivo real do Trump agora nessa história, né? Ele quer destruir o programa nuclear do Irã ou quer derrubar o regime? Qual é o objetivo central dele? Acho que nem ele sabe, né? Acho que o objetivo maior é voltar a ser ele a manchete, né, da guerra, e não o Netanyahu, né? Porque são dois egos enormes, né? E o grande azar do mundo é que nós não temos hoje uma liderança que seja referência mundial, e, ao mesmo tempo, temos duas lideranças nocivas, tóxicas, que se juntaram, Netanyahu e o Donald Trump. Até vou passar a palavra para a Isabela, porque a questão é a seguinte, né? Parece não haver uma estratégia, né? Falar assim, o que vem depois? E se cai o regime do Irã? O que vem depois? Né? O que eu quero de verdade com toda essa confusão, Isabela? Mauro, acho que o pedido de tempo, né, para dizer, olha, a couple of weeks, né, pelo menos em torno de 2 semanas, me parece o seguinte: sabe aquela estratégia do valentão que diz assim, olha, eu vou te pegar, hein, eu vou te pegar na saída, se você não fizer nada, eu vou te pegar, mas está torcendo para que isso não aconteça? Por diferentes razões. Então, no caso dos Estados Unidos, é o único país que tem, como o professor falou, né, a tecnologia bélica suficiente para conseguir, de fato, atacar o arsenal do Irã. Então, isso que é a primeira questão. Israel não vai conseguir fazer isso, porque, enfim, esse material está de forma subterrânea e as armas que Israel tem não alcançam, os Estados Unidos têm armas que conseguem alcançar. Então, essa é uma primeira coisa. Só que Trump, como vocês falaram no começo, fez uma promessa de campanha. Ele se elegeu porque nos Estados Unidos, parte da população, parte dos eleitores estão cansados e sentem que o dinheiro dos Estados Unidos vai sendo drenado, vai sendo investido fora do país. Isso seja em questões relacionadas à guerra, seja até em questões relacionadas, por exemplo, a programas de prevenção HIV/AIDS no mundo, enfim, questões relacionadas até no limite até de investimento em ciência e tecnologia. E aí sentem que para o americano médio, essa pessoa acaba ficando, digamos, economicamente numa situação difícil, porque o dinheiro está sendo utilizado fora dos Estados Unidos, seja em guerras ou não. Então, essa é uma promessa do Trump, né? E Trump precisa fazer isso. Então, ou seja, na verdade, o Trump ele não quer entrar nessa guerra. Até porque, se ele entrar, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser protagonista nessa guerra, e a gente não pode esquecer que Irã e Rússia têm um acordo, inclusive, de ajuda mútua, né? De possibilidades aí de que a Rússia fique numa situação que tenha que, mesmo que indiretamente, intervir. Então, ou seja, Donald Trump não quer isso. Donald Trump não quer comprar briga diretamente com o Putin. Donald Trump não quer investir nessa guerra, porque isso vai ser muito mal para ele internamente. Agora, como o professor falou, parte do Partido Republicano quer sim, acha que tem que ter uma intervenção, e aí parte acha que precisa ser isolacionista, ou seja, não se envolve mais em questões que sejam globais, e os Estados Unidos levando aquele lema que o Trump, enfim, utiliza muito, que é America First, né? Então, ou seja, só importa os Estados Unidos. E isso, enfim, se refletiu na questão das tarifas, se reflete no processo que o Trump vem fazendo, que alguns analistas chamam de desglobalização, né? Então, ou seja, essa ideia de se isolar e de não se interferir em guerras dos outros, digamos assim, é basicamente o que o Trump quer. Então, o Trump vai tentar adiar o máximo que ele puder para não entrar nesse conflito de fato.